está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Está no ar, o assunto é Jesus, para estudarmos juntos o Apocalipse do Cristo de Deus. Hoje uma passagem muito importante que está no capítulo 14 do livro da Revelação, a Vindima, uma oportunidade de refletirmos profundamente sobre as nossas escolhas e sobre como podemos, inspirados em Deus, construir uma semeadura muito mais feliz para a nossa vida, a nossa trajetória aqui na Terra e na vida espiritual, que é a nossa constante, né? Ora no corpo, ora fora do corpo material, somos sempre seres espirituais, construtores do nosso destino. Que poder magnífico Deus nos deu e ainda nos oferece a divina providência para nos amparar nesse processo. Não estamos sozinhos, podemos contar com os céus. Então vamos a essa parceria com o mundo espiritual superior para compreender em profundidade a profecia de Jesus. Você já pode participar do nosso programa, trazendo as suas dúvidas, os seus comentários, envolvendo também o seu nome e os nomes dos seus entes queridos na grande corrente ecumênica de preces do Templo da Boa Vontade. Participe pelo nosso WhatsApp, código 11 99801 1242. Hoje a nossa inspiração é a Cruzada de Redenção Espiritual da Humanidade. Ela é uma das 21 chaves iniciáticas da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Então, com essa chave, abrem-se para nós revelações espirituais muito importantes. Quando nós cumprimos esse caminho devocional, caminho de fé verdadeira, né? Vivemos essa verdadeira cruzada, esse exercício de coragem e amor pela redenção espiritual da humanidade, a começar por nós mesmos e ajudando os nossos irmãos a trilharem também uma jornada espiritualmente mais saudável, mais equilibrada, mais feliz. Então nós percebemos que a vida não é só esse terra a terra. Nós não temos apenas pretensões, sonhos e realizações materiais. Algo muito mais elevado está à nossa disposição, são as conquistas em Deus. E essa é a inspiração do programa de hoje. Vou te apresentar os convidados dessa edição, é uma alegria recebê-los. Hoje conosco o ministro pregador da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, irmão João Martim, e o pregador ecumênico da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, irmão Eduardo Isaías. E eles representam todos vocês, hein, gente? Convidados do programa de hoje. Vamos interagir ao longo de todo o programa e iniciamos esta edição com esse brado, que é uma oportunidade de reafirmarmos a nossa fidelidade a Jesus, o Cristo de Deus. Quando o assunto é Jesus, estamos sempre dispostos. então estamos sempre dispostos. Como estivemos ontem, estamos hoje aqui e estaremos eternamente. Vamos agora renovar a nossa disposição no bem. Nós convidamos você a estudar conosco a parte final do capítulo 14 do Apocalipse de Jesus, são os versículos de 17 a 20, a Vindima, sempre em espírito e verdade, à luz do novo mandamento do Cristo de Deus. Amai-vos como eu vos amei, somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos, como está no Santo Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Então, estude conosco neste momento as profecias sem mistério. A Vindima. Então saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele também uma foice aguda. Ainda saiu do altar outro anjo, que tem poder sobre o fogo,
e falou com voz potente ao que tem a foice aguda, dizendo: Toma a tua foice aguda e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Seguimos estudando versículo a versículo e símbolo a símbolo o Apocalipse do Cristo de Deus, como aprendemos com o irmão Paiva, sempre em espírito e verdade, portanto, tirando o véu da letra que mata, como já dizia o apóstolo Paulo, e em espírito e verdade fazemos esse movimento à luz do amor que Jesus nos ensinou a viver. Esse amai-vos como eu vos amei, o seu novo mandamento que está no seu Evangelho segundo João, como dizíamos há pouco. E agora nós chegamos ao versículo 19 desse capítulo 14, irmão João Martim. E no, capítulo 14, isso, agora é o versículo 19 mesmo. E aqui no versículo 19 nós encontramos um anjo que também traz uma foice. E ele passa a foice na terra e vindima essa videira. É uma imagem forte e importante porque ela traz um alerta, né? Até no estudo que a gente fazia brevemente antes de começar o programa, você falava sobre isso, né? Sim. É um instrumento cortante, né? Que não deixa nada, né, para trás. Então é importante nós observarmos a força do alerta, do esclarecimento espiritual que está sendo promovido aqui. Né? Perfeito, irmão. Paula Sueli e aos telespectadores na audiência, com Eduardo Isaías. Veja que é uma passagem forte, como você disse, e ao mesmo tempo solene, que vem da mais alta esfera para se estabelecer a justiça divina. Mas, para simplificar o entendimento, Jesus, através de João, que narra todo o Apocalipse, ele utiliza esses instrumentos, né? A foice aguda, a videira, as uvas, os cachos, enfim. Então, houve um tempo necessário, né, para essa semeadura boa. Por amadurecimento da ou vindima, não boa. A gente sabe mais ou menos como o cultivo se dá com a terra, né? Fazendo uma comparação bem simplificada, que o lavrador, ele ara a terra, semeia, planta, cultiva e aguarda o tempo certo da colheita. Ele não atropela os fatos. E Deus, imagina, na sua infinita misericórdia, porém justiça, conforme aprendemos na religião divina, que no tribunal celeste vigora o amor, a oportunidade, o respeito, a tolerância, a compassividade, mas vigora o amor, mas não há impunidade. E a justiça divina, ela é sábia, ela é generosa, mas também é justa e infalível na sua correção. E essa videira aqui, a gente pode, comparando ao planeta Terra, imaginar as famílias como essa parreira, né? A estrutura, os governos, os países, as nações, as instituições, as comunidades ali, essa estrutura. Os cachos, o que são senão as áreas do saber humano, né? Que Jesus atribuiu, permitiu, confiou aos seus filhos coordenar no planeta Terra. E essas uvas, né, que precisam ser colhidas, separadas ali, filtradas, né? O que é bom
o que não é bom, assim como na lavoura, né? Você colhe o fruto para alimentar a criatura. A palha, o que sobra da estrutura material serve para o adubo da terra. Então, na justiça divina, por mais que a gente, os filhos de Deus, falham, perde as oportunidades para cultivar bons frutos, boa colheita, ele tem a oportunidade de retomar as suas aulas, né? Evidentemente, numa escala inicial, primitiva, e retomar o seu curso. Mas aqui chega o momento em que até o livre-arbítrio é cessado, para que se estabeleça a justiça divina e aqueles que testemunharam Jesus ao longo dos milênios sintam, né, a premiação justa, merecida também. Sim, é uma fase diferente, né? A gente percebe isso no próprio texto do Apocalipse, porque o Apocalipse é um livro de muita oportunidade, né? Basta ler com o coração aberto que a gente vai perceber isso. Agora, chega um ponto, Eduardo, que tudo que tinha para ser semeado, foi semeado. Esse tempo se cumpre e é hora da colheita. E na colheita está o resultado, bom ou ruim, que nós empenhamos durante todo esse processo, né? E não tem como nós não pensarmos que essa vindima vem mais como processo kármico daquilo que de mal nós fizemos. Vejam, quando o próprio irmão João Martim falava, no versículo 19 nós vemos o elemento da foice muito afiada, justamente porque a justiça não pode se dar ao luxo de ser cega. E interessante porque às vezes nós falamos que quando o material não está bem afiado, ele está cego. E essa foice não, ela está bem afiada, então não é cega, não passa nada por ela. E na verdade ela é muito justa, muito rente, precisa para poder fazer a colheita e não machucar, por exemplo, outras partes da própria videira. Porém, e aqui fala, a sua foice na terra e vindimou a videira da terra. Vindimar, aqui a vindima, no caso, é o processo de colheita desses cachos. O irmão João Martim já falava. Porém, eu lembro muito da videira verdadeira que é o próprio Cristo. Essa videira da terra não é a videira que é o Cristo, infelizmente, porque ainda não sabemos viver todos os ensinamentos do Divino Mestre. Por isso, João Evangelista faz questão de anotar com esse adendo, a videira da terra. E essa sim ainda precisa amadurecer, não porque a terra esteja estragada, mas porque nós estamos desenvolvendo muitos atos que aí sim acabam atrapalhando o bom desenvolvimento da humanidade. Ele se refere à terra que nós fazemos, nós humanidade, não é a terra, o planeta, né? E moralmente está precisando de fato ser de muito reparo, né? E lançou-a no grande lagar. O lagar é aquele espaço em que se pisa para que possa separar ali o caldo da própria casca da uva, né? É um processo, inclusive, para se fazer ali o suco ou depois o próprio vinho. Então, há esse processo de pisar o lagar da cólera de Deus. E aí é bom que se diga também, essa linguagem profética, bíblica, muitas vezes usa esse tipo de termo, mas não é por causa da maldade ou da ira, como uma raiva de Deus, uma condição raivosa, como ou até descontrole, né? Vingativa. Não, mas é a cólera no sentido das leis divinas sendo responsáveis por retribuir, aqui no caso desse especificamente, os erros cometidos que nós plantamos, e o irmão João Martim muito bem destacava anteriormente. Aqui é a hora de lidar com isso, no ponto do amadurecimento, ou seja, nós de fato tivemos a oportunidade de amadurecer espiritualmente, entender o que é certo e o que é errado e fazer a nossa escolha. E no caso da vindima, nós percebemos que é essa escolha ruim que está sendo aqui responsável por um momento de muito sofrimento. Mas o versículo 20, inclusive, vai trazer mais elementos para isso. Falaremos sobre ele daqui a pouquinho. A cólera, ela reflete muito mais a nossa percepção do que o sentimento de Deus, né? Porque a gente vê as consequências das maldades, da cultura da guerra, da crueldade. A gente olha para tudo isso e fala, nossa, a terra, né, está consumida por esse fogo, quer dizer, por toda essa cólera. Mas é importante a gente observar, inclusive, que a força da linguagem profética tem uma intencionalidade. É para não passarmos desatentos por esse conteúdo. É para observarmos que as nossas ações têm consequências. Se nós continuarmos plantando violência, segregação, exclusão,
crueldade, guerra, é isso que nós colheremos. Nós queremos viver essa colheita tenebrosa? É tempo de nos decidirmos pela videira verdadeira, né, que é Jesus. E para nos aprofundarmos no versículo 19 do capítulo 14, em que aprendemos sobre a vindima, que está ali anunciada profeticamente, vamos à página 96 deste livro, pelo qual nós somos apaixonados no assunto é Jesus. Somos todos profetas. Além de trazer a íntegra do livro o Apocalipse, né, a revelação de Jesus, o irmão Paiva nos traz muitos esclarecimentos como este: Jeremias, Confúcio, o bem e a justiça. Realmente, a profecia só é infernal para os infernais, enquanto assim o sejam, porque a misericórdia de Deus está sempre disposta a socorrer aquele que se quer redimir. E então o irmão Paiva traz o versículo 20 do capítulo 18 do livro do profeta Jeremias. Acaso se retribui o bem com o mal? Responde o autor. Evidentemente não. Como ensinava Confúcio, paga-se a bondade com a bondade e o mal com a justiça. Volta o irmão Paiva. O célebre pensador chinês obviamente não se referia à vingança, que é antípoda ao sentido de justiça verdadeira. Por isso, o Apocalipse é apenas o resultado da semeadura espiritual humana. Como diz o povo na sua forma simples, plantou, colheu. E é verdade. Senão, Jesus não teria deixado esta advertência. Quando o Filho de Deus voltar sobre as nuvens com seus santos anjos, dará a cada um de acordo com as próprias obras de cada um. Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículo 27. Bom, nós encontramos nesse subtítulo, irmão Eduardo, a síntese daquela magnífica descrição que nós líamos há pouco, que é uma das aplicações da lei das obras, né? Como dizia já o irmão Zaruna, inclusive, referindo-se a esse princípio que norteia todo o Apocalipse. Ação e consequência. As nossas escolhas geram diversas consequências, não apenas para a nossa vida imediata, para a nossa realidade material, mas para o nosso destino espiritual, seja ele individual ou coletivo, né? E vejam que dentro da lógica divina, que é isso que o irmão Paiva inclusive trabalha aqui, porque ele começa falando que a misericórdia de Deus está sempre disposta a socorrer aquele que se quer redimir, não é apenas como um resultado puro e frio. Fiz, agora eu colho. Mas é um resultado que já vem com a perspectiva de mudança para que a nova colheita, o novo plantio seja diferente. Sim. Então não é assim, agora você vai sofrer, mas você vai passar por um processo para que você possa aprender. Se corrigir. E muitas vezes, e por conta do que é o próprio plantio, esse processo é de muita dor, de muito sofrimento, por conta das nossas próprias escolhas. Mas é possível aprender sem essa dor. Mas, infelizmente, não é o roteiro que a humanidade, e nós mesmos, fazendo uma análise fria, pessoalmente falando, muitas vezes a gente não aprende só de alguém dizer, só de ver o exemplo do outro. Às vezes a gente teima em querer fazer a mesma coisa que outros já fizeram de forma errada, mesmo consciente daquilo, mas achando que nós podemos colher um resultado diferente. Não é assim. Eu acho interessante, ainda voltando ao versículo 19 do capítulo 14, desse Apocalipse de Jesus, porque quando nós vemos esse processo de pisar o lagar, separa-se a casca daquilo que é o sumo, de onde realmente se tira ali o líquido, né? E eu fico pensando muito sobre o que é isso na nossa consciência de obras, porque muitas vezes nós erramos sem querer. Muitas vezes a gente erra com a consciência, mas tentando se justificar. E existe uma diferença muito grande nisso tudo. Porque quando nós não sabemos, temos uma percepção. Por isso que Jesus sabe fazer essa separação. A casca como aquilo que é o fato, daquilo que é o resultado e a moral do fato. Por exemplo, eu posso vir aqui e dizer algo impensado para o irmão João Martim. É o fato. Mas Jesus não é frio. Num cálculo muito sem sentimento das coisas. Ele vai ao coração. Ele vai saber entender o contexto, qual é a maturidade daquela pessoa, o que levou ela a agir daquela forma. E daí sim vai se tirando esse suco, né, esse insumo ali, entendendo qual é o resultado. Então eu acho muito interessante, porque aí quando há justificativa, tentar enrolar a justiça divina não dá, né?
até porque ele conhece o nosso íntimo. Então, quando tira essa casca é porque fica o que é de fato. Porque senão fica só aquela sensação de uma frieza. Olhou aqui, o fato é esse, o resultado é esse. Bom, nós vamos então tirar essa conclusão. Não, moralmente está tudo ali impresso. E em termos espirituais está ali a vibração, a energia que nós imprimimos no fato. Muitas vezes a gente dá um sorriso carregando uma série de prejuízos para a pessoa alheia. Muitas vezes a gente fala algo impensado, mas cheio de amor. Então, Jesus, ele sabe perceber nas entrelinhas e na essência aquilo que é. Então, isso que eu gostaria, inclusive, de destacar. Sim. Porque o irmão Paiva fala sobre isso. Paga-se a maldade com a justiça justamente nesse ponto. Porque senão poderia ser simples. O irmão Paiva vai recobrar ali Confúcio, justamente por conta disso. Ah, não, fez o mal, então é o mal, é frio. Pronto, acabou. Mas não, sabe-se perceber com uma justiça divina o que é necessário para aquele fato. E eu acho que esse é um outro ponto importante que Confúcio conseguiu brilhantemente, né, perceber, né? O irmão Paiva sempre nos lembra essa afirmação que é muito sábia realmente, né? Por que se paga o mal com a justiça? Porque o mal é sempre fruto de uma ignorância. Isso. Porque até quando a gente erra sabendo, em algum lugar a gente não está sabendo. Não. Por exemplo, talvez a gente não esteja medindo a extensão daquele estrago, né? Ou a gente esteja se sentindo, irmão João, justificado. Não, eu vou fazer isso aqui porque fizeram pior comigo, ou porque eu estou sofrendo muito, ou porque lá na frente isso ou aquilo. Então, todas essas formas de ignorância que ainda nos aprisionam e nos levam a escolhas ruins, elas não serão resolvidas com vingança. Por isso que o Apocalipse não é uma vingança de Deus para nós, não anuncia nenhuma revanche, mas é muito honesto, dizendo, olha, não continuem semeando o mal, porque a justiça vem. E aí, se você tiver semeado bem, que bom, mas se não, como é que você vai lidar com as consequências dessas escolhas irresponsáveis? Com certeza. Aqui nessa passagem do Apocalipse que estamos lendo hoje, bastante forte, e pode, de repente, incomodar, assustar alguém que está ouvindo pela primeira vez, mas não. Olha que tem 2024 anos que isso foi anotado. E alertar com severidade, com clareza, com transparência, é salvar, é consolar, é promover o resgate do que tem de bom em cada criatura. E quando a gente erra, o aluno na escola, por exemplo, né, ou na faculdade, ou qualquer curso que ele vá fazer, enrola o tempo e desapercebe do teste que ele vai receber para tirar uma nota suficiente para seguir em frente ou não, aí o que lhe cabe à reitoria, à direção do colégio, o professor, enfim, quem estiver à frente? É chegar com todo o respeito, com todo o amor àquele aluno e dizer, olha, você vai ter que retomar o curso. Estudar de novo. De novo, vai em frente. E não é aquilo que o irmão Eduardo estava dizendo, olha, é perdição eterna ou salvação eterna, não, mas a correção tem que ser feita. Sim. Como a religião divina já nos ensina há muito tempo em suas diretrizes espirituais, né, que enquanto o amor não for lei universalmente vivida, praticada, estudada por todos, a lei divina exercerá a justiça, né, de correção das faltas espirituais e humanas. E isso é uma notícia. Para nossa felicidade. Isso, eu ia dizer isso. Isso é uma notícia tão maravilhosa, porque muitas vezes a gente sente que não está recebendo a consequência justa, né? O retorno, digamos assim, do bom investimento, né? Mas é importante, irmão Eduardo, nós sabermos a palavra de bondade, o respeito que nós dedicamos a alguém, a sinceridade que nós temos uma boa atitude, num bom gesto, isso não é perdido. A lei divina, na sua justiça, nos acompanha e nos concede as boas consequências também no tempo ideal, que a nós não cabe conhecer, para toda essa boa semeadura. Né? E isso é flagrante porque nos versículos anteriores, versículo 13, mais especialmente deste capítulo que nós estamos estudando hoje, que é o capítulo 14, nós vimos aquela bem-aventurança ali no subtítulo da quarta voz, que vai dizer que aqueles que fizeram bem descansem de suas fadigas porque suas obras os acompanham, ou seja, fiquem com a consciência tranquila, o bem que você faz jamais será esquecido. Agora, a certeza que a gente tem
de que não se deixará passar nada, de que nós teremos ali esse apoio, não nos deixa também inertes ou até mesmo frios diante desse acontecimento de sofrimento para aqueles que não tiveram a correção. E aí é que está. Se nós nos consideramos um pouco mais instruídos no que diz respeito aos assuntos espirituais, a nossa missão é trabalhar beneficamente para aqueles que estão errando, ou que a gente percebe que estão ainda de uma forma ignorante, cometendo atitudes de maldade, de arrogância, até mesmo de egoísmos, entre tantas outras atitudes. Por quê? Porque senão fica aquela sensação de que aqueles que já fizeram bem, fica aí só olhando, porque agora eu vou me resolver com quem fez errado. Não é assim. Aliás, olhar assim seria uma grande inocência diante do Apocalipse, que é um momento de sofrimento que todos verão. E teremos que olhar, perceber e se lamentar também, porque aquela passagem que Jesus fala, que haverão dois em uma casa, um será levado, outro deixado, mostra o quanto de dor ainda espera, mas é o infeliz roteiro que a gente já criou, não é maldade de Deus. Isso, e que a gente se lembre que Jesus está alertando. Por quê? Porque dá tempo da gente se corrigir, dá tempo da gente não se colocar nessa condição de se perder de si mesmo espiritualmente. Hoje nós estamos estudando os versículos 19 e 20 do capítulo 14 do Apocalipse de Jesus. Agora há pouco, o irmão Rafael Ramalho, que nos assiste em São Paulo, fez um comentário a partir daquelas reflexões, trazidas do versículo 19, porque o versículo 19 apresenta aquele pisar do lagar, aquelas uvas que são ceifadas, tudo isso é elemento simbólico, profético, representando as nossas obras, os seus resultados que vão sendo vindimados, que vão saindo então da videira e que trazem os seus resultados. E ele traz um comentário assim, o irmão Eduardo comentou a questão da casca da uva, quer dizer, a exterioridade da ação sendo separada da sua essência, moral, do efeito moral, do seu significado mais profundo. E aí ele falou que se lembrou de uma página do irmão Paiva a respeito do Apocalipse, que mostra essa função civilizadora do livro da Revelação, que é uma função importante do Apocalipse, que não é punir para nos ensinar, mas nos trazer o conhecimento das leis divinas que fazem a regulação do universo. Então as coisas não estão jogadas, a vida não acontece sem que haja um amparo divino, uma ordem específica. E a página de que ele se lembrou, nós vamos compartilhar agora com você, aqui na versão Pocket do livro As Profecias Sem Mistério, de autoria do irmão Paiva, da coleção O Apocalipse de Jesus para os Simples de Coração. Na versão Pocket é a página 46. O título já é uma coisa extraordinária. Apocalipse, livro sociológico. Olha, o título dava uns 30 programas aqui para a gente discutir, Como assim, livro sociológico? O irmão Paiva escreve: o Apocalipse não é somente um livro restrito a profecias, considerando-se o conceito limitado a que o povo, na maioria das vezes, foi levado a ter delas. Daí a importância de explicarmos que o Apocalipse não está, como nunca esteve, aprisionado dentro de qualquer tipo de fronteira, porquanto, sendo profecia de Deus, tem a amplitude dele mesmo, que nesse livro fala a todos os estratos do pensamento humano, sublimando-o. Por isso, necessário se faz que saibamos ler o seu recado moral com o do Evangelho. Sobre estes se encontram firmadas as bases das civilizações vindouras, passe o tempo que passar. Quando o seu brado de previsões estiver consumado, restarão, imanentes ao seu texto, normas antes impensáveis, da forma pela qual soberanamente governa não apenas a Terra, mas todo o universo. É uma mecânica extraordinária que os religiosos intuem e que os cientistas vão revelando. Gente, é uma página só, mas é tanta coisa importante que o irmão Paiva está dizendo aqui, e um dos aspectos que eu gostaria de destacar é o fato de que as profecias têm uma finalidade objetiva de anunciar determinadas consequências para as nossas escolhas, e ele está dizendo, mas além do cumprimento dessas previsões, trazidas antecipadamente para termos tempo de nos corrigir e não sermos reféns de escolhas ruins, então a profecia ela tem um objetivo central, nos alertar. Mas para além desse cumprimento, quando todas essas previsões se consumam,
Então, algo mais profundo vem à tona, que são esses grandes alertas universais, esses grandes parâmetros que regem as relações espirituais e humanas e nos conduzem a um estado de coisas mais harmônico, mais solidário, sustentável. Então, a essência desse livro, que é livro sociológico, né, que examina, retrata e contribui com as organizações dos coletivos humanos, essa contribuição é muito maior do que a gente está acostumado a imaginar. Né? E livro de direito também, né? Porque o irmão Paiva está colocando aqui, leis, imagina. Né? Legislações universais. Assim, não sou um conhecedor de direito, não cursei, mas a gente conhece aquilo que é a jurisprudência, ou seja, muitas vezes para se trazer uma sentença, baseia-se no caso de outras muitas sentenças que foram dadas em casos semelhantes, em situações semelhantes, daí criar-se jurisprudência. Na medida em que um caso novo, de uma circunstância nunca antes vista, acaba tendo ali uma sentença, cria-se então uma nova jurisprudência. Então, o que o Apocalipse está fazendo com essas profecias é não apenas nos indicando as causas, os efeitos de tudo que nós estamos fazendo, os cuidados que precisamos ter, porém, para um novo momento, porque daí muitos podem imaginar, já não é mais preciso, porque nós já não deveremos passar por isso. Entretanto, está nos dando ali uma série de bases para aquilo que não devemos fazer mais, né? Para que a gente não venha regredir de uma forma ou de outra, ou até mesmo voltar a atitudes que já foram vencidas, né? E até mesmo para mostrar moralmente aquilo que é a justiça divina, porque ela não vai deixar de exercer. Nós ainda continuaremos num processo de aprendizado. Então, nada do que está escrito no Apocalipse ficará velho, no sentido de não mais necessário. Muito pelo contrário, ele vai ser a base sobre a qual nós vamos consolidar uma nova estrutura social. E quando o meu pai fala que é um livro sociológico, aí eu posso puxar um pouco a sardinha, porque ninguém pode falar tão bem do futuro de uma sociedade inteira sem conhecer profundamente essa própria sociedade. Então ali está descrita a consciência humana e vejam, se nós formos fazer uma passada de visão, durante a história humana, os erros principalmente se repetem com muita frequência. Seja pela ambição desmedida, a traição entre pessoas, pares, né? Entre pares, entre tantas outras atitudes, golpes, enfim, que você vai vendo desde o princípio dos tempos. E o Cristo de Deus, por conhecer muito bem, capta, entende essa situação, essa circunstância, vai mostrando qual é, a curto e longo prazo, o grande prejuízo que está se criando, que está se desenvolvendo, para nos chamar a atenção e falar, olha, tomem cuidado. Corrijam-se, né? E aí tem uma coisa importante, que é Jesus, diferente da gente, que a gente olha a história de fora, né? Sim. Porque por mais que a gente conheça alguém, a gente conhece sempre o exterior de alguém. Até a gente não se conhece tão profundamente quanto costuma pensar. Mas Jesus nos conhece por dentro. Então ele sabe, irmão João Martim, não só do que fizemos, deixamos de fazer, mas dos motivos profundos. Por que fizemos? Por que deixamos de fazer? Quais são as fragilidades? Quais são os apelos? Quais são as carências? Quais são as faltas? Né? O que precisa ser transformado por dentro? Por isso que é tão segura a visão que ele nos apresenta. Né? Ele nos promete um mundo melhor. O Apocalipse tem a promessa magnífica, tão linda, né, de um mundo melhor para todos, com a autoridade de quem sabe o que pode ser consertado em nós, como isso pode ser consertado para que esse mundo melhor seja construído pelas nossas mãos, né, e a inspiração de Deus. Perfeitamente. A melhora do indivíduo, somada, melhora-se a comunidade, o Estado, o país, o planeta Terra. E o que o irmão Paiva traz aqui, destacando uma frase que no finalzinho da primeira página 46, sobre estes, aliás, voltando um pouquinho, por isso, depois que ele exalta a importância da profecia, né? Por isso necessário se faz que saibamos ler o seu recado moral com o do Evangelho. Sobre estes se encontram firmadas as bases das civilizações vindouras, passe o tempo que passar. Ora, o tempo e espaço divino é um eterno presente, né?
E quando, me lembro bem, numa das pregações do irmão Paiva, em que ele disse que, assim como João Evangelista, né, se situou no dia do Senhor, no tempo e espaço divino, e conseguiu, sabe Deus como lá, quase centenário, preso na ilha de Patmos, conseguiu receber todo esse recado, claro, com a sua capacidade mediúnica, desde jovenzinho servindo o Cristo de Deus, na sua primeira estada visível ao planeta Terra, né? Então a profecia realmente é o amor de Deus revelado há milênios, né? Como está na Nova Jerusalém, Novo Céu, Nova Terra, que apesar de ser ainda futuro, entre aspas, mas a revelação ali já é no tempo presente, né? Na profecia já existe. Já existe, né? Algo como concreto. E é tão maravilhoso a gente perceber, né, que inclusive todo esse processo que a gente vinha ressaltando ao longo do programa, né, de até sofrimentos coletivos que a humanidade tem construído para si mesma, né, construídos esses sofrimentos tenebrosos, tudo isso que a gente precisa experimentar, quer dizer, a gente constrói a guerra, infelizmente a guerra nos visita. A gente constrói a segregação, então as desigualdades ameaçam a paz social, ameaçam as liberdades individuais e tantas outras consequências terríveis. Então, há esse momento em que tudo isso está sendo pisado no lagar, né? Então, há um momento de resgate, digamos, dessas dívidas. Mas o versículo 20 do capítulo 14 diz que o lagar foi pisado fora da cidade. Então, ninguém pensa que o mundo vai acabar. Quer dizer, a humanidade, ela é capaz de se preservar. Existe essa parte divina em nós, Eduardo, que o próprio Deus tem preservado, né, na ação dos seus falangeiros e tudo mais. É muito interessante porque esse processo tão doloroso, ele não afeta a cidade, aqui como ícone, né, da construção social, como um símbolo desse convívio, né, que no Apocalipse se torna um convívio santo, um convívio justo, um convívio generoso, solidário, um mundo melhor, né, um mundo que a gente quer viver. Tem tantos simbolismos esse versículo 20. Será que vai inclusive dar tempo esse aspecto. Porque, vejam, ser pisado fora da cidade. O irmão Paiva, inclusive, ao explicar esse versículo, ele vai lembrar onde Jesus foi crucificado. Ou seja, qual foi a maior barbárie da humanidade perante aquilo que era bom, né? Justo. A bondade personificada. Tirando o Cristo de Deus, tirando assim, mas vamos fazer apenas uma análise. Era como se a própria humanidade estivesse virando as costas para a bondade, para o amor, para o respeito, ou seja, dando de ombros para aquilo que seria a melhor convivência. Então, naquele lugar foi que Jesus foi crucificado. E aí é que é também pisado esse lagar, ou seja, consumada essa colheita daquilo que são as obras más da humanidade. E não há simbolismo maior do que esse, porque esse é o ápice da nossa maldade. É o nosso calvário. É crucificar aquilo que é bom. E quantas vezes a gente não faz isso? Ainda a pessoa está lá tentando fazer algo de bom e você vai lá e pega o erro, o defeito que todos nós temos. Então, assim, esse é um exemplo... Isso desconstrói o bem. Né? Isso inviabiliza a possibilidade daquela pessoa contribuir. Desmerece, diminui, como se fosse fácil fazer o bem. E eu acho que é isso que falta também à humanidade, reconhecer um pouco mais o valor do bem, embora pequeno, que qualquer um faz, inclusive nós mesmos. Nem mesmo a gente sabe, às vezes, valorizar o bem que faz e que precisa fazer mais. Então, esse é um ponto. Há um outro ponto também interessante, porque o Cristo de Deus, ele não sai arrancando tudo. Ele sabe muito bem separar uma coisa da outra. Então não é assim, essa sociedade toda está perdida. Então assim, a tecnologia que se construiu não presta, o conhecimento que veio até agora não presta. Não. Joga as pessoas fora. Não, nada disso. Ele pega o que é de errado, mas o que é de bom vai ficar em pé. Inclusive porque não adianta desconstruir tudo, porque a gente vai o quê? Construir sob escombros? Não vai ter, não é da parte de Deus, ele não é a consciência dele ficar a todo tempo desmanchando, desfazendo para depois reconstruir. Ele sabe aproveitar o que de bom fazemos, diferente do que acontece conosco. E entre outros elementos, o fora da cidade, o próprio Apocalipse fala, fora da cidade, da Nova Jerusalém ficam os cães, e muitos daqueles aspectos ainda errados. É linguagem simbólica, tá, gente? Isso, não é sobre os animais. Perfeito. Todos os aspectos dos erros nossos ficam fora dessa cidade.
Então esse processo Sim. também é um processo de limpeza, embora pela dor, para que a gente possa entrar depois na cidade, ou seja, nesse lugar que nos acolhe, aí sim redimidos, né? E corre sangue, né? Esse versículo 20 E é muito sangue, hein? Porque esse lagar, então, é todo tomado pelo sangue, corre sangue dele até os freios dos cavalos, né? Então, na altura da boca do cavalo, uma coisa... Imagina, volume... basicamente a estatura média da sociedade, quase todos estariam, por exemplo, submersos. Nesse tempo, então, que a estatura era menor, né? Numa extensão de 1.600 estádios. Fui pesquisar. Quanto que é? Na nossa forma de contar. 286 mil metros, ou seja, 286 quilômetros, mais ou menos. Certamente uma referência simbólica, como os demais números do Apocalipse, mas olha a extensão que isso está representando. A olho né? nu é quase como se não tivesse fim, né? Não tem A fim. terra. Então, é um volume de sangue muito grande, e aí é importante a gente lembrar disso, né, irmão João Martim, Sim. que essa tem sido a história humana. A gente tem Infelizmente. derramado o sangue dos nossos irmãos. Aliás, esse é um paralelo importante em relação ao Calvário de Jesus, porque o Cristo não permite que seja derramado o sangue de ninguém, nem mesmo para protegê-lo, né? Ele oferta de si mesmo, né, o sangue do seu sacrifício, que acaba tomando essa outra proporção simbólica para nós, né, a essência da sua mensagem, do seu sacrifício pessoal pela humanidade. E eu penso que aqui o Apocalipse vem nos chamando para o tamanho do sofrimento que nós estamos impondo a nós mesmos e aos nossos irmãos. Né? Verdade. Por isso o irmão Paiva nos ensina que liberdade sem responsabilidade e fraternidade é condenação ao caos. Então é uma frequente e contínua consequência de ação e reação, atitude, consequência, causa e efeito, que matematicamente em qualquer instância da vida, em qualquer ambiente, qualquer atividade que vamos fazer, se você ferir, você recebe o ferimento de volta. A fala mal colocada reflete de forma imprópria e volta ao seu interior, por mais inconsequente que a gente esteja ali vivendo, se comportando. Então, esse versículo é forte, ao mesmo tempo, é um grande alerta. E os sinais que o mundo, infelizmente, mostra aí, nas mídias, nos noticiários, é essa atitude da força pela força, da violência, e isso jamais vai trazer paz aos corações, né? Que me lembro de uma frase do irmão Bezerra de Menezes, que ele diz que o grande objetivo a ser alcançado na história da humanidade é justamente a conquista da paz. É interessante o que o senhor estava falando, porque essa figura que parece que nós estamos com sangue até a cabeça, acho que é muito do que a gente vive hoje. Você entra numa rede social, entra num site de notícias, o que você vê é sangue. E a extensão dessa lógica humana do olho por olho, dente por dente, então assim, esse revanchismo que existe... A gente se afoga no próprio sangue. É só sangue criando sangue, né? E só para corrigir, é 296. Que bom que você se corrigiu, Eduardo. Exatamente. Então, obrigada. Sim, mas assim, continua sendo uma proporção absurda, né? É até maior do que eu falei 286, 296. Não, e aí a gente percebe o alerta do Apocalipse justamente nos oferecendo a oportunidade de reavaliar nossa rota, de nos dirigirmos para essa nova destinação, uma destinação de paz. Sim. A paz não apenas como o final, mas a paz como o caminho que nós precisamos trilhar aqui na Terra, para não nos afogarmos mais nesse mar de sangue que temos erguido pelo nosso afastamento da vivência dessas leis divinas, leis de amor, de bondade, de perdão, leis de cooperação. Elas se traduzem assim, eu achei muito interessante que o irmão Paiva vem falando dessa força que está já no Evangelho de Jesus, né? Ele nos lembra a necessidade de percebermos o recado moral com o recado moral do Evangelho. Então, entendeu o recado moral do Apocalipse somado ao recado moral do Evangelho que Jesus viveu, né? Conectados. Sim, profundamente conectados. E é tão forte essa questão da paz que ela só pode vir por intermédio do amor e da caridade, da fraternidade. Me lembro o irmão Paiva dizendo também numa das pregações que
A caridade aliada à justiça divina, dentro da verdade, é o grande combustível das grandes transformações. E isso é uma notícia tão maravilhosa, porque quem não pode agir com caridade? Quem não pode perdoar um pouco mais, colaborar um pouco mais, ouvir um pouco mais, harmonizar, né? Criar condições de diálogo, de paciência, de cooperação. E para isso que Jesus nos chama no seu Evangelho e no seu Apocalipse. Que ninguém fique pensando que o Apocalipse termina no capítulo 14, tá, gente? Não termina nesse mar de sangue. Termina com um novo céu, uma nova terra, esse mundo melhor para todos, construído não por mágica, mas pelo nosso esforço, agindo como irmãos, como filhas e filhos de Deus. Chegamos ao final do programa de hoje, agradecendo muito a sua presença, agradecendo também aos nossos convidados. Por favor, voltem outras vezes. E nós unimos os nossos corações para entoar este mantra sagrado da religião divina que aprendemos com o irmão Paiva. Com Jesus, venceremos sempre, sempre e sempre. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre!